Olá, cidadãos crentes e não crentes. Aqui é João Barros II e esse é o Evangélicos em Foco, um podcast ligado ao projeto Observatório Evangélicos de Sociedade, desenvolvido na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Hoje nós temos o prazer de conversar com o pesquisador Andrew Johnson, professor da University Metropolitan em Minnesota, nos Estados Unidos, autor do livro If I Give My Soul, Oxford University Press, de 2017. Um livro muito legal, muito interessante, né, sobre a atuação de evangélicos em penitenciárias do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor Andrew Johnson, por aceitar o nosso convite de estar conosco aqui, colaborar com o Observatório. Por favor, gostaríamos de te escutar, para início da nossa conversa, sobre a tua trajetória acadêmica, se você puder falar um pouco mais para nós, por favor. Ótimo. E obrigado também pelo convite. Vamos dizer como eu cheguei nos presídios no Rio. Vamos seguir essa história. Então, eu acho que começou quando eu fiz 15, 16 anos. Eu comecei a trabalhar com um projeto na minha cidade, através de um time de basquete. Então, era o técnico, mais ou menos. Eu trabalhei 3, 4 anos com essa turma de meninos. Eles tinham de 10 anos até 14, 15 anos. E quando eu fui para fazer faculdade, eu me interessou na minha cidade própria, Minneapolis, Minnesota, porque eu vi que a minha cidade tem dois lados. Tem um lado que são bem diferentes. Então, eu fiz sociologia porque eu quis seguir essas perguntas, essas questões, como uma cidade pode ter essas partes tão diferentes e as vidas dos meus jogadores de basquete eram tão diferentes do que outros. E quando eles fizeram 17, 18 anos, 3 ou 4 deles foram presos. Então, eu fui para o presídio para visitar eles. Então, antes disso, eu nunca passei por presídio, mas quando eu fui lá, eu falei, uau, esta é outro mundo. Então, fiz sociologia e depois eu fiz o mestrado em estudos urbanos. E como eu já trabalhava com, vamos dizer, adolescentes em situações de risco, eu me interessei, e também eu gostei de muitas cidades grandes, como funciona, como cresceram. Eu enfoquei na cidade de São Paulo e as crianças, os meninos que moram nas ruas lá. E, tipo, por que tem 100 crianças nesta época morando na Praça de Sé, Praça de Anhangabaú? Então, eu fiz o parte acadêmico em Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu fui para São Paulo e passei 7 meses lá. E eu fiz uma pesquisa. Quantos meninos estão na rua, mais ou menos? Os meninos que dormem lá mesmo, que passam as noites lá, que são diferentes, que voltam para casa. Por que eles estão lá? E eu morei junto numa casa com eles e outro pessoal do projeto. Terminei o mestrado e trabalhei um pouco com o serviço diplomático dos Estados Unidos. Morei em Honduras, fui para Brasília algumas vezes, mas eu quis voltar para fazer o doutorado. E quando estava no Brasil, eu li sobre as igrejas pentecostais dentro dos presídios. Então, quando voltei para os Estados Unidos, eu já sabia que eu quero estudar as igrejas evangélicas dentro dos presídios do Brasil. Então, este foi meu caminho como cheguei nesse assunto. Que legal. E o teu livro, né, If I Give My Soul, aborda justamente isso, né, a atuação do pentecostalismo dentro de 2 presídios do Rio de Janeiro, né? Uhum. E, assim, quais os benefícios... Bom, antes de chegar no presídio, né, vamos falar do entorno, né, porque você, no teu livro você faz isso, né? Antes de falar especificamente do presídio, você fala das áreas periféricas do Rio de Janeiro, né? A sociedade que envolve, dentro da qual estão esses presídios, né? Pensando em jovens que se envolvem com o tráfico, qual o benefício,
né? Que benefícios o tráfico traz para um jovem de periferia que você identificou na sua pesquisa? Então eu comecei nos presídios e eu fui a visitar as famílias dos internos e as comunidades onde vieram as igrejas. Então, quando eu fui para estas comunidades, encontrei várias pessoas, até meninos, adolescentes que estavam mexendo com esse tráfico. E, bom, que leva dinheiro para participar. Eu não sei qual era o salário mínimo nesta época, mas não era muito, não. Então, tem essa ideia que essa é uma maneira de ganhar dinheiro, mas eu acho que é um pouco mais profundo do que isso, porque a gente fala de identidade, essas coisas, mas eu também ouvi, é uma aventura também. Então, a vida se torna muito interessante, muito rápido. Então, está mexendo com drogas, mulheres, coisas que dá adrenalina. E eu acho que esse também atrai meninos de 15 e 20 anos. Tem alguma coisa que não é uma coisa racional, tipo, eu posso ganhar mais dinheiro fazendo disso do que trabalhando no, não sei, setor privado. Então, e é isso. E também eu acho que eles crescem vendo essas pessoas nas ruas. Então, que eles têm esta imagem, como ser homem, nessa imagem deles. Então, eu acho que essa faz parte também. E tem muito dor. Eu acho que tem muitas famílias, situações tão difíceis. E esses meninos não têm muitas opções. Então, eles vão, alguns estão empurrando, outros estão puxando, mas eles chegam lá e quando chega lá, nas facções, a história quase é a mesma, então não termina muito bem. Você menciona no livro o senso de pertencimento, né, o respeito que eles passam a receber fazendo parte de uma facção, né? E porque lá no Rio é uma cidade separada, então não sei, não tem muito lugar onde esses meninos na periferia fazer parte. Então eles sempre ficam fora. Então, mas nas facções que são poderosos, eles têm uma oportunidade para fazer parte e fica dentro do coração da operação, do instituição. Então, eu acho que essa faz parte também, com certeza. Falando em instituição, a atuação da igreja evangélica nessas comunidades periféricas é fortíssima, né? Que tipo de atuação você encontrou na tua pesquisa? São presentes. Tipo, eu lembro, eu estava numa comunidade assim e o cara que morou lá falou comigo, olha, tem uma igreja católica, mas nem sempre funciona, porque falta padre, assim, mas tem 90 igrejas evangélicas. Então, nesta área, era a religião pentecostal foi evangélicos, mas a maioria com alguma ligação com o pentecostalismo é a grande maioria. Então, eles estão lá, estão nas esquinas, tem culto todo dia em muitas igrejas. Então, quando passa eu lembro passando nessas ruas, eu ouvia muito funk e muitos himnos evangélicos. Essa foi as músicas mais tocadas que eu. Então, essas instituições, a facção e a igreja evangélica, são as instituições mais presentes, mais visível e mais ativo nas vidas das pessoas. Não, inclusive você menciona o respeito, né, que as facções do tráfico têm em relação aos pastores ou às pessoas que estão, né, participando da igreja. Você conta uma história muito curiosa que você participou, inclusive,
né, de uma conversa de um pastor com o chefe do tráfico e depois saindo da casa do chefe do tráfico, descendo o morro, uma abordagem ali do pastor. Se você puder desenrolar essa história para nós, acho que os nossos ouvintes vão adorar. Eu achei o máximo quando eu li. Eu lembro, nessa época, foi o Comando Vermelho, que o tráfico dominava algumas partes. Mas eu lembro, a primeira vez entrando nesta área, o pastor, vários pastores falam comigo que quando eles fazem algum culto na rua, alguma campanha, a própria facção fecha a boca de fumo. Porque tem este respeito, porque, ok, pastor, pode fazer seu projeto aqui, a gente fecha nosso e tá tudo bem. Então eles fazem assim. E eu me lembro entrando numa comunidade do Comando Vermelho e que a gente entrava através de uma entrada com esses meninos que, não sei, 15, 17 anos, com armas enormes, pintado com vermelho. E cheguei lá, depois deles tinha uma mesa grande com saquinhos de maconha, cocaína, assim, e com os caras lá atrás com armas e malas de dinheiro. Então, e pessoas fizeram fila esperando comprar droga, igual comprando, sei lá, alguma coisa no supermercado, assim. Então, eu nunca vi, para mim essa foi surreal, nunca vi alguma cena assim, mas foi algumas vezes que a gente conversou com os chefes do tráfico, e sim, uma vez a gente entrou conversava com ele na mesa da situação, do apartamento dele, não sei como era, e acho que 3 dias depois eu vi o mesmo sofá onde eu sentava, na capa de jornal, porque o policial invadiu aquele local e, enfim. Mas que eu me lembro mais foi indo para uma dessas comunidades e os chefes do tráfico saíram e eu me lembro a quantidade de ouro que eles tinham. Ouro no seu rei, ouro muito e malas de dinheiro. Mas eles, quando viram o pastor, eles pararam e o pastor botou a mão nos ombros deles e orou. E eles abaixaram as cabeças, os 3, armas na mão, cheio de ouro, cheio de dinheiro. Não sei quem mais estava nas malas, mas parou na hora e receberam as orações do pastor. E o pastor orou que o Deus parou com o tráfico na área. Então, sutilmente estava orando para acabar com a profissão deles e até a facção deles. Acabar com o negócio deles? Mas mesmo assim, o nível de respeito era assim. E foi o mesmo dentro dos presídios. Os pastores entraram e os internos pararam o que eles estavam fazendo. E então, esta me chocou, a verdade. Eu tinha, não sei, medo, mas um pouco de medo entrando nessas áreas. Nunca entrei sozinho, mas mesmo assim, quando tem muita arma, muita droga aberta, assim, mas depois de meses e meses eu percebi que tem outros perigos no Rio de Janeiro e entrando nessas comunidades junto com o pastor, não era uma deles. Então eu aprendi assim. Sim. E nada aconteceu comigo. Eu entrei muitas vezes, várias comunidades, várias vezes e não passou nada. Não, inclusive, essa situação que você conta, né, depois desse momento de orar, do pastor orar pelo chefe do tráfico e tal, né, você conta no livro que vocês estão descendo o morro ali, isso. Né? É isso, E como eles usavam muito o walkie-talkie, o rádio, nós viram e como não fomos conhecidos lá, acharam que, não sei, eles nos parou até com arma. E quando eles perceberam que estávamos fazendo orações com o pastor, o cara me abraçou e falou, nossa, cara, desculpa, cara, eu senti a arma na minha barriga, assim. Eu lembro isso muito bem.
Agora eu posso rir, porque era coisa absurda, mas na hora não era. É, sim. Não é muito agradável sentir uma arma assim, alguém te abraçando, né? É, é, é. Mas é uma. Então, eu acho que essa é uma das coisas que você tem que estar lá para. Sim, É sim, impossível ler. sim, sim. Não, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção é você fala que as pessoas que estão nessa condição, nessas áreas, são consideradas vidas matáveis, né? É, Agora deixando o nosso papo um pouco mais pesado, né, nesse é. ponto, é, são vidas descartáveis, né? Vidas que não parece que não são consideradas como cidadãs ou de plena cidadania, né? Uhum. É, tem uma reflexão na área da filosofia, né? Muito interessante que é o conceito de homo sacer, né? O homem, um homem matável, né? A partir do É. quem propõe esse conceito é o Giorgio Agamben, filósofo italiano. Ou seja, é uma vida que é uma pessoa que ela pode ser morta e aquela pessoa que a mata não vai receber punição nenhuma, É. né? Porque ela é uma vida que foi consagrada para a morte, né? Uhum. Ela já está entregue à morte. Falta alguém que cometa o ato, né? Realize o ato. Uhum. E você usa muito esse termo, né? No livro. É, eu vi o termo, foi um debate, não lembro aonde, em uma universidade. Eu pesquisei o livro, eu não achei o termo, mas eu gostei do termo seres matáveis, porque os números de homicídios no Rio de Janeiro. Então, não é doença, não é furacão, não é falta de comida, é homicídio. O número é chocante. E aquela guerra entre os policiais e os traficantes também, muito policial morre também. Então, eu tenho essas, eu acho que as matáveis foi a palavra certa, né, que eu estava estudando. Então, um, é uma coisa que eu vi também dentro dos presídios, as condições eram tão ruins que mostra que eles não têm aquela cidadania, os direitos. Mas, mesmo assim, eu usei este vocabulário, mas eu tentei escrever, tipo, em termos não tão abstratos. Então, lógico que eu li livros filosóficos e teorias de sociologia, antropologia, mas eu tentei mostrar que eu vi e que eu observei e usar esta como o material do meu livro. E também, como estrangeiro, eu não gosto de ideia de chegar em outro país, outro lugar, e falar, nossa, tem tanta coisa ruim aqui. Então, o mais possível, eu vi coisas boas. E, lógico, o contexto não pode ignorar. Eu não posso, tipo, fingir que o Rio é um lugar maravilhoso, que é lindo, partes é lindo, mas é uma cidade tão difícil. Mas como estrangeiro, eu não acho no meu papel chegar jogando críticas no governo, na cultura. Sim, sim, Então, sim, sim. e também eu vi coisas que mudou minha vida para o lado melhor. Então eu tentei me enfocar a minha pesquisa essas áreas. Não, e sobre isso que você menciona de tentar não colocar uma discussão muito aprofundada, muito teórica, né, mas retratar o que você viu. Eu quero fazer um elogio aqui e motivar as pessoas a buscarem o teu livro, porque é de uma qualidade na escrita assim impressionante, né? Poucas vezes eu encontrei um material com uma densidade tão grande, mas com uma qualidade na escrita
comparável à densidade e faz com que o que você está dizendo, apesar de ser tão pesado, tão denso, né, uma carga de experiência muito grande, o leitor consiga perceber isso, consiga ler, consiga acompanhar a leitura e fazer as reflexões a partir dessa leitura de uma maneira muito fluida, assim, né? A escrita muito fluida, assim, é muito legal, né? Quem tiver a oportunidade de ler, vou reforçar no final da entrevista ainda de novo, né? Porque achei muito legal mesmo. E em relação a esse binômio evangelho-dignidade, né? É algo que aparece algumas vezes no livro, né? Se você puder falar um pouco mais sobre isso. Porque, como a gente conversou, tipo, essa ideia de seres matáveis e a vida falta dignidade. Então, os sociólogos às vezes falam de inclusão política, inclusão social, mas é muito abstrato. E então, o evangelho, a igreja pentecostal, a religião, dá uma outra forma de definir dignidade. Então, lógico, provavelmente a maioria dos ex-traficantes não vão conseguir um apartamento na Zona Sul. Não vai conseguir o diploma na faculdade, assim. Mas tem outras maneiras para viver uma vida com dignidade. Então, eu acho que a religião dá outra maneira para viver. Isso é muito importante. Que eu posso ser um homem que estou fazendo a coisa certa, eu estou cuidando da minha casa, e Deus me ama. Deus me perdoou, e agora eu estou em outro caminho. E acho isso muito importante. Até a forma de vestir. Então, eu acho que esta é mostra que eu sou um homem diferente agora. Anda na Bíblia na mão, que eu faço parte de outra coisa. Eu acho que é muito importante. E dá respeito também. Então, eu vi as pessoas que andam com terno e gravata nas ruas são tratadas de uma maneira diferente. E até a facção fala, ok, se converteu, agora está no mundo não está fora de nossa influência, nosso mundo, nosso poder. Então, eu acho isso importante. E também a igreja não se trata de somente vítima. Às vezes nós acadêmicos, eu inclusive, enfoca nas identidades de vítima, e a pessoa é passiva e só tem que aceitar as condições terríveis onde ele nasceu. Mas o pentecostalismo falou, ok, nasceu numa situação ruim, mas você pode mudar. Você pode fazer outra coisa com sua vida. Sua vida tem importância, sua vida, suas ações, suas palavras, seus ritmos, pode mudar e sua vida pode mudar junto com eles. Então, eu acho que isso dá uma esperança. Porque se eu uso de pensamento de sociologia, marxismo, não tem muita esperança. Você nasceu lá, você é oprimida, enfim. Mas, então, eu acho que isso dá uma dignidade. E eu também, como eu falei, os traficantes mostram como ser homem, como viver esta vida. Também os ex-traficantes, os pastores, mostram como viver esta vida diferente, como dia a dia. Não usa palavrão, não fuma cigarro, fica na casa com a esposa, cuida dos filhos. Essas são importantes. Então, para as pessoas na comunidade, eles vejam este modelo que também é importante. Então, tem vários aspectos. E o lado teológico também, de
todos nós somos feitos na imagem de Deus, Uhum. seja rico ou pobre. Então, eu acho que quando esta ideia entra a pessoa, pode mudar muita coisa. Isso é um ponto do pentecostalismo que eu acho interessantíssimo, porque a pessoa, assim, já vem da tradição reformada a possibilidade da pessoa ter esse contato direto com Deus, né, Isso, na tradição cristã. E o pentecostalismo me parece que acrescentou algo a essa tradição reformada, que foi o seguinte: a pessoa ter uma atitude diante de Deus, né? Como Isso, se ver como filho, filha, né? Uhum. E se posicionar diante de Deus, buscando uma melhora na sua vida para além das circunstâncias que a cercam, né? E esse posicionar-se, né, requer muita confiança, requer muita decisão, requer muita persistência, sabe, demanda tudo isso da pessoa, né? E o pentecostalismo me parece que é um caminho, né, onde isso acontece, né? Já conheci várias pessoas, né, com esse relato. E me parece muito interessante, assim, porque são situações muito críticas, né? Isso é. E é muito fácil criticar a igreja pentecostal. Agora, lógico, com os excessos, teologia de prosperidade, tem pastores corruptos, tem muita emoção, tudo isso. Mas eu conheci tantas pessoas que mudaram as vidas, que usavam drogas, participaram, nasceram em situações impossíveis. Então, eu decidi enfocar nesses lados, porque para mim falou mais alto do que o que eu li na internet, nos jornais. E também eu conheci muito pastor que prega de uma forma muito forte, que sabe as passagens na Bíblia, sabe como lidar uma turma de pessoas, que não passou pelo seminário, que não fez faculdade, mas tem alguma coisa que é importante. E talvez esta mesma habilidade serve para ser líder na facção e líder de uma igreja também. Então, eu vi e na igreja católica e às vezes o presbiteriano, batista, assim, você tem que passar pelas instituições mais rígidas, mais formais. Então, aquela pessoa que não tem acesso ou vontade para passar nos 4 anos de seminário, tem outro caminho para ele abrir uma igreja pentecostal. E então, eu acho que essa foi uma das chaves também, porque a religião cresceu tanto nas periferias das cidades do Brasil. Bom, entrando nos presídios agora, né? De que modo você viu que o evangelho, né, a atuação dos pentecostais ali proporciona uma plataforma de dignidade para essas pessoas matáveis? Você poderia mencionar alguns exemplos? Então, quando eu entrei no presídio a primeira vez... Isso, desculpa te interromper, porque eu queria te perguntar como é que você chegou no presídio primeiro. Cheguei lá. Eu passei 2 semanas em Minas Gerais. Eu dormi dentro dos presídios, dentro das celas, se for eu preso, entendo. Então, esses presídios fizeram parte do sistema APAC, que é diferente do que o sistema comum, mas eu me acostumei um pouco do ritmo, como fica preso. Então, aprendi muita coisa. Mas quando eu fui para Rio de Janeiro, até essas 2 semanas que eu passei nos presídios no Minas Gerais, não me preparou porque eu vim no Rio. Tipo, uma cela que foi feita para 15 pessoas, tinha 70. E eles, na noite, eles dormiam no chão, 2 para cama, nas redes. E
aquelas que não tinha, nem sobrou espaço, então botou uma camisa, colocou aqui e dormiu em pé. Então, uau, e até o calor, o ar era diferente. Então eu visitava 3, 4 vezes por semana. E me acostumei para as condições. Uhum. Mas de 7 dias, acho que 5 ou 6 dias tinha culto. Então, nesta época eu entrava como sociólogo. Lógico, eu era cristão, mas eu pensei, nossa, precisa de 6 cultos por semana? Com tantas, tipo... Esse pessoal é crente mesmo, né? Eu estava... Eu não posso dizer que eu estava julgando, mas eu tinha essa dúvida, tipo, por que precisa de tantos cultos? Quando as condições são tão terríveis. Mas eu vi esses cultos em uma maneira totalmente diferente. Depois de um ano eu via que o culto deu algum suporte, alguma espiritual que não tem preço, que era mais importante do que quase qualquer outra coisa. E os louvores, então as pregações eram importantes, mas eu acho que cantar e as louvores foi uma outra maneira de passar estes fundamentais teológicos também. Então, foi eu que tive que abrir meus olhos, porque eu cheguei olhando para trás, eu cheguei com mente um pouco fechado, tipo, nossa, sermão é a parte mais importante do culto, a música ok, se chegar na hora certa pode cantar um pouco, mas a sermão e depois de um ano participando nos cultos pentecostais, eu saí de lá percebendo que não foi eles que tem culto demais, foi eu que não entendi, eu não entendia. Então eu via poder de louvor, poder de... E como a emoção e os presos abraçando ajudando um para outro nestes tempos muito difíceis. Não, isso que eu ia mencionar, desculpa de interromper, isso que eu ia mencionar agora de você, você menciona no livro ali, assim, a importância do louvor, né, dos internos expressarem suas emoções, né, um momento ali para isso, e também uma dinâmica dos internos se abraçarem, né, nos cultos e dizerem um para os outros, eu te amo, você é meu irmão. Poxa, a gente está falando de gente que, sei lá, alguém que matou uma pessoa, alguém que roubou não sei o quê, sabe? Pessoas com histórico de vida que não estão acostumadas a escutar eu te amo. E muito menos falar. Né? Então, a força transformadora que isso tem, né? Diariamente. E esse não acontece em um dia só. Este ritmo de ouvindo disso todo dia e participando disso todo dia. Então, não dá para fazer um culto de 1 hora, uma vez, tipo, 7 em 7 dias. E eu acho que para eles entender e viver essa nova identidade como crente, é uma vida dia a dia. Então, por isso os cultos são importantes e os campanhas de jejum, de oração, de dízimo. Então, tudo faz parte dessa nova identidade. Não, sobre jejum e oração, inclusive, você menciona a questão da disciplina espiritual, né? Porque, assim, muita gente pode pensar, mas é fácil ser crente no presídio. Né? Muita gente pode pensar isso. Né? Isso, E você relata ali situações que mostram que o fato de estar no grupo, né, dos evangélicos dentro da prisão, sim salvaguarda a pessoa de certas situações comuns ali no meio, né, de violência, de abuso, de risco e tal,
Mas, por outro lado, demanda também da pessoa uma disciplina espiritual. Isso é. Né? Não é só estar por isso. Não, não, não. A pessoa precisa, vamos colocar entre aspas assim, cumprir alguns requisitos, né, para se manter ali. Né? E é muito interessante porque existe uma reflexão filosófica sobre disciplina espiritual, né? Muito antiga, né? E que, por exemplo, foi resgatada poucas décadas atrás por Foucault em alguns cursos na universidade, né? Falando como essas disciplinas espirituais têm um caráter, têm um potencial transformador. Isso. Eu vi isso com meus próprios olhos. E que eles moram juntos. Então, o Foucault gostaria de falar sobre isso, mas eles são 24 horas por dia observados, monitorados. Não pela polícia civil, mas pelos próprios internos. Então, eu sou cristão, por exemplo. Eu frequento a igreja domingo, mas os membros da minha igreja não têm nenhuma ideia que eu estou fazendo de segunda-feira até sábado. Eu chego no domingo, está tudo bem. Mas lá, como moro junto com a igreja e não tem nenhum 5 segundos sozinho, não pode esconder nada. Então, e eles também têm, não fuma cigarro, não droga, tem muita regra. E dentro do presídio, a religião não é muito rígido. Então, talvez porque é somente homens, e também acho que eles, a noção do tráfico, as facções que são rígidas. Então, como a maioria dos membros das igrejas, dos presídios, está saindo das facções, eles levam um pouco desta cultura de hierarquia, regras, sua palavra é importante. Então, quando eles falam não fuma mesmo. Então, e eu acho que esta ajuda uma pessoa que fumava, usava muitas drogas, passar por esta transição a ser crente, porque dá um pouco de pressão. Quando está querendo voltar para seu vício, voltar para droga, meus irmãos, tá no meu lado. Então, consigo fazer uma coisa, posso esconder. E também a facção está te monitorando também. Porque a facção, onde eu estava, falou, ok, pode sair da facção, mas seu compromisso com Cristo, com a igreja, tem que ser 100%. Então, se eles estão usando drogas escondidos assim, a facção fica sabendo que esta pessoa sai da facção e agora está fingindo que está escondendo atrás de uma Bíblia. Nossa, tem consequências terríveis nessa situação também. Então, eu acho que essas disciplinas e morando numa comunidade tão próxima assim ajuda muito. Sim. Você relata também o respeito que as gangues têm, né? Com a igreja ali dentro. Né? Isso eu achei interessantíssimo, assim. Você quer sair da facção, que é algo, pelo que eu percebi da tua narrativa, algo inaceitável. Mas se a pessoa diz que está saindo para entrar numa igreja, bom, aí tem um salvo-conduto, tem uma permissão. Né? Esse respeito é chamativo, né? Assim, E eu acho que o Brasil é uma cultura religiosa. Então, tem poucas pessoas que não acreditam em nada que eu conheci. Aqui nos Estados Unidos tem muito mais. Mas lá, então, eles
dá para ver que ele tem um poder e a facção não quer mexer com este poder. Então, eles sabem que tem alguma coisa maior e, lógico, eles estão num caminho diferente, mas no mesmo que tipo mexer com isso. Então, tem esse respeito que eu vi. E outra, eu vi muitos pastores, não muitos, mas alguns chegaram lá e fizeram orações, e eu não sei como falar em português, mas as pessoas caem no chão. Então, tenho algumas ideias que não sei exatamente o que estava acontecendo, mas eu e os membros da facção também, vi o poder que tem nesse tipo de oração e que sabem que Deus está fazendo, ou, não sei, alguma coisa está acontecendo. Então, eles sabem melhor do que entrar no lado errado nisso. E, finalmente, a igreja, eles não querem tirar o poder de facção. Tipo, não façam manifestação querendo tirar a facção do presídio ou a comunidade também. Então, não ameaça, talvez eles não representem uma ameaça ao poder que a facção tem. Então, talvez, por causa disso, eles conseguem sobreviver juntos. E algo interessante também, do ponto de vista assim, da análise sociológica, o livro é relatado ali no livro que a igreja é dos internos, né? Não é uma denominação exterior que mantém aquele grupo ali, não. É os próprios internos que mantinham a sua rotina, tinham a sua liderança, a sua organização. Como é que era isso? Então, eu acho isso super interessante, que, como eu falei, que nas comunidades onde nasceram a maioria dos presos, são comunidades que têm muita igreja pentecostal, eles usam mais ou menos a mesma hierarquia de uma igreja evangélica assim, mas é independente e dentro do presídio. Então, seria um pastor e como fala, assistente pastor. Tem o secretário, e assistente do secretário. Porque se o pastor sai do presídio ou transfere a outro presídio, o assistente já está lá, pronto para servir. E eles votam em quem deve ser qual papel. Então, é entre eles. E eles conseguem colocar a pessoa certa lá, porque eles vejam como esta pessoa vive o dia a dia. Então, se for um projeto da fora, que vem com dinheiro, que vem com voluntários, com certeza as igrejas lá fora, o projeto provavelmente escolheriam uma pessoa diferente do que os próprios presos. Então, não, porque eles têm uma perspectiva diferente. Um da fora para dentro, e dentro para dentro. Então, muito difícil que um pastor de uma igreja do presídio viver outro tipo de vida durante a semana. Eles não aceitam isso. Então, e ele também tem que resolver os problemas. Então, e tem o sabor de facção da própria igreja. Tipo, tem esta grito de guerra, que parece a grito de guerra das facções. Eles não têm muito espaço para você estar 100% dentro ou 100% fora. Tá junto estamos juntos nesta ou estamos inimigos? Então, sobre isso você me fez lembrar agora. Uma vez eu escutei de um pastor falando sobre uma igreja, tá? Não uma em específico, mas falando sobre a igreja em geral. Ele falou assim, olha, 50% das pessoas que estão na igreja são convertidas. Né?
E eu tô pensando agora, a partir da tua fala, né? Na prisão não tem muito essa opção, né? Ou a pessoa está 100% dentro, não tem Uhum. como estar um pé dentro e um pé fora. Ela tem que estar com os dois pés dentro, né? É. Dentro, perdão. E eu acho, às vezes, tipo, talvez por dentro eles ainda têm dúvidas. Sei lá. Não é minha, eu não posso dizer. Claro, claro. Mas quando os seus disciplinas e os seus ações todo dia, Aham. às vezes seus pensamentos e ideias teológicas seguem suas ações. Então, Aham. eu acho que esta forma de viver como crente, se viver como crente para um ano, depois de um ano vai pensar em ser um crente. Se quiser ou não. Aham. Aham. Então, eu acho que esta parte, eu entrei no projeto, na pesquisa, pensando que a identidade religiosa é uma série de pensamentos abstratos que você tem que, tipo, organizar dentro da sua cabeça. Depois de um ano nos presídios, eu percebi que esta separação entre a cabeça e corpo não é como eu pensava. Aham. Então, Aham. É. Bom, agora, olha só, quero te propor outro passo aqui, é sobre as razões do crescimento do pentecostalismo é, nesse contexto, né, que a gente está conversando. é. Por que será que cresce tanto nas periferias? Qual? É interessante, eu tinha algumas ondas de crescimento no Brasil. E os sociólogos, eu posso falar de algumas razões, mas como é um movimento religioso, quando eu fiz esta pergunta aos próprios crentes, eles falaram que o Espírito Santo fazia alguma coisa no Brasil. Então, eu não me sinto muito confortável falando, mas que realmente aconteceu foi aquela. Então, eu deixo a porta aberta para falar que tem coisas que a gente não entende, que o Espírito Santo pode fazer alguma coisa no país, mas o Brasil também, nos 60, passou uma grande transformação social e pessoas do norte chegando nas cidades grandes e chegaram lá, tipo, e a cultura mudou muito. E essas igrejas, tipo, fez um papel de família, às vezes, para as pessoas que não tinham raízes no São Paulo, no Rio, e também este contato direto com Deus. E os pastores. Só lembrando que a gente está falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha, né, não tinha nada disso aí, né? Tipo. E, nossa, se tá indo no Nordeste e você fala tchau para sua família, já, tipo, talvez seria 5 anos, 10 anos, eu nunca mais falar com eles. Não, eu tô falando brincando aqui porque tem uma galera aí de 20 anos, 25, 30 talvez, que escute a gente e não tem noção do que era, né? Não. Então, o tchau era tchau mesmo. Então, chegaram e estavam querendo construindo uma nova sociedade nessas periferias. Então, e depois tinha outro crescimento nos 90 e recentemente também, que cresceu muito a igreja pentecostal. Então, agora parece, tipo, interessante porque começou nas periferias do país e subiu até a classe média e mais. Então, ninguém esperava disso. Eu acho que é uma coisa... Até quando eu fui para o Brasil a primeira vez, em 2003, as igrejas pentecostais eram, tipo... Muitas pessoas na classe média falavam, nossa, esta é uma religião muito alta, muito emoção, pouco profundidade teológica. É uma coisa que, sei lá, hoje em dia bem diferente. Então, por várias razões. Eu acho que também a Igreja Católica não tem a mesma
poder na cultura como tinha antes também. E então, Sim. assim, mas... um ponto que aparece no livro assim que me chama muito a atenção é que nessas áreas de periferia as pessoas são desrespeitadas ou desconsideradas por várias instituições. Isso né? E a igreja é talvez a única instituição que trata essas pessoas com dignidade, que olha para elas como pessoas de valor, que diz para elas que elas têm valor. Né? Isso é, isso é significativo. Muito. Né? Significativo. Para alguém que está acostumado a ser maltratado no ambiente de trabalho, recebe um salário que não proporciona dignidade, trabalha arduamente, né, várias horas por dia, passa várias horas em transporte, indo e voltando para o trabalho, enfim, tem uma vida muito árdua, né? Ter uma instituição, né, ter um grupo de pessoas que olha para ela e fala, não, você tem dignidade, né, você é importante, você tem valor, poxa, me parece de um peso considerável, né? Tipo, não tem nenhuma comparação que eu vi no Brasil. A torcida de futebol não oferece essa. Talvez eles acertam, mas não é a mesma. Eles não dão a mesma mensagem da sua vida. As universidades não dá, tipo, não são acessíveis. Então, a igreja que eu vi foi única nessa. E, tipo, eu ganho salário mínimo, passo 4 horas no dia de ônibus, mas eu sou líder de louvor na minha igreja. É um papel importante. Respeitado lá. Então, eu fui para... E outra coisa, eu fui para muitas igrejas pentecostais e em quase toda igreja tinha ex-traficante, ex-viciado em crack, tipo, foi tão fácil achar pessoas que saíram desta vida, porque só tem que chegar numa igreja e sempre acha 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas. Então, foi uma... E esta aconteceu sem ajuda do governo, sem uma ONG, sem estas campanhas de justiça social, sem uma campanha na internet, acontece pessoa a pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante. E era uma coisa muito humana. Sim. Então, não era mais suficiente, não era perfeita, talvez as músicas não foram cantadas de uma maneira tão perfeita, mas foi uma coisa muito humana. E quando chega nessas igrejas, foi impossível não perceber o amor que tem dentro da congregação. E estava com portas abertas para ex-presidiários. Então, quais outras instituições têm portas abertas com as pessoas saindo dos presídios? Muito poucos. Sim. Sabe que eu tive a oportunidade recentemente de fazer uma visita aqui num presídio, numa unidade penitenciária aqui, destinada exclusivamente para detentos de crimes condenados por crimes sexuais. Né? E conversando com a direção do presídio foi interessante porque eles falaram, aqui o serviço religioso que é prestado aqui é prestado com, eu não me lembro a palavra exata, mas a mensagem é essa, assim, com menor intensidade do que em outras unidades prisionais, né? Porque tem diferentes unidades aqui na cidade para outros tipos de crime, né? E aí eu perguntei por quê. Ele falou assim, muito também é porque os laços sociais, né, dessas pessoas condenadas por esse tipo de criminalidade sofrem muito mais
né? Assim, os laços que essas pessoas têm são rompidos de uma maneira muito mais intensa do que as outras pessoas condenadas por outros crimes. Uhum. Novamente, condenados por crimes sexuais, né? E uma parte que me chamou a atenção no teu livro foi a maneira como a igreja ajuda, né? A igreja pentecostal ajuda o interno a redesenhar, redimensionar a masculinidade dele. Né? Ou seja, como ele se enxerga como homem, né? Como ele enxerga o papel dele na sociedade, como ele passa a enxergar a sua relação com outras pessoas, né? A gente já mencionou a questão da roupa aqui, você falou, né? Mas também os hábitos, né? Achei assim interessantíssimo, né? Eu pude materializar um pouco, né? Lendo porque a leitura que eu fiz foi depois da visita, né? E eu pude materializar um pouco isso, né? Achei muito interessante. Não, e essas perguntas, eu não fiz alguns tipos de perguntas quando eu estava lá, porque é muito sensível até porque estes crimes sexuais, eles são considerados no baixo de todos no presídio também. Então, eles são torturados, matados, tipo, pelos próprios detentos internos. É terrível. Mas dentro da igreja, eles abrem um espaço para eles fazer parte. Mas seria muito raro, talvez impossível, do cara que foi condenado por um crime sexual subir a ser pastor. Ele pode participar, pode fazer parte, mas como o seu crime assim está junto com você dentro do seu tempo lá, então este código dos internos é muito importante. Então, se matou alguém, é um pouco difícil pensar assim, mas se matar alguém, essa tem mais respeito. Tipo, e pode ser perdoado para este crime mais fácil do que o outro. Então, e eu vi várias situações terríveis de um cara chegou lá depois de um crime sexual e saiu o próximo dia morto. Então, e pela facção, tipo, eles fizeram a própria justiça dentro dos cárceres e dos presídios. Então, esta cultura dentro do presídio existe, é muito forte e a igreja opera neste contexto. Sim. Bom, Andrew, perguntando agora sobre tuas pesquisas atuais, teus projetos atuais, se puder contar um pouco para nós o que você está desenvolvendo aí. Agora estou trabalhando num projeto dentro de um presídio aqui nos Estados Unidos, no estado de Mississippi, no sul, e como as práticas religiosas, mas eles têm tem várias diferenças entre os presídios dos Estados Unidos e Brasil. Tem muitas coisas em comum, mas tem algumas coisas diferentes. Uma das características diferentes, Mississippi, por exemplo, tem 3 mil pessoas e mais de metade tem vida perpétua. Sentenças, então eles vão passar a vida inteira no presídio. Sim. No Brasil, as sentenças são muito menores. Então, dentro desse presídio, e tem esta é é quase uma onda que está acontecendo agora. Tem seminários de 4 anos dentro do presídio. A maioria são batistas. E o currículo é o mesmo do seminário lá fora. O mesmo currículo. Então, nesse presídio onde eu estou, tem 100 pessoas. E eles moram juntos na mesma área. Vão para 4 anos de sala de aula, tipo grego, hermenêutica, mesmos materiais. E quando se formam,
eles vão para plantar igrejas dentro dos presídios no estado, fazer, tipo, counseling, como falar em português, counseling, ajuda Psicológica? Isso, com AA, com NA, com turmas de recuperação de crimes sexuais. Então, eles, tipo, missionários dentro do sistema prisional. Então, eu estou acompanhando essa turma que está fazendo o seminário e eles estão transformando os presídios por dentro. Então, os próprios, as pessoas que moram lá, que eles estão fazendo a transformação. E os presídios estão se transformando de uma maneira que é muito legal. Eu estou feliz para ver com meus olhos o que está acontecendo. Então, eu vou escrever um livro sobre este processo, mas também estamos trabalhando com filmes. Então, fizemos alguns filmes pequenos, mas a gente está tentando, tipo, uma série de 7, 8 episódios, cada episódio 50 minutos, que segue a vida dentro desse presídio para 18 meses. Então, que eu estou fazendo agora. E, é isso. Que legal, que legal. Poxa, se você quiser deixar suas considerações finais aqui, deixar algum comentário para a gente terminar nosso bate-papo. Well, não sei, eu estou gostando muito de falar sobre o meu tempo no Brasil, porque este ano e pouco que eu passei no Rio mudou minha vida em várias. Então, eu quando eu estou conversando assim, eu tenho as imagens das pessoas que eu conheci durante este. Eu estou muito grato para conhecer eles. Então, eu vi coisas pesadas, eu vi coisas, até posso falar, terríveis, mas eu conheci tantas pessoas boas. E tenho muitos amigos lá ainda que eu conheci nas igrejas, nos presídios. Então, agora eu levo minha família para Rio de Janeiro e eu mostro onde eu estava. Então, eu gosto. E a segunda, a ideia é que é tão importante que entender a cultura dentro do presídio. Então, e esta cultura é muito religiosa. Nós acadêmicos perde isso um pouco, porque a gente fala sobre os presídios, os oprimidos, assim, como são, e não sabendo que eles têm uma vida muito rica lá dentro dessas áreas. Então, eu acho que no futuro a gente vai ver mais religião formal dentro dos presídios, porque muda a cultura do presídio. E eu acho que é super interessante também comparar os Estados Unidos e o Brasil. Somos países grandes, com populações grandes, tem desigualdade, tem crime, tem agora a cultura política mais parecida do que antes também. Então, no futuro, eu acho que esta pesquisa comparando o Brasil e os Estados Unidos é outra coisa, é uma linha de pesquisa que eu pretendo seguir. Sim, sim. Não, inclusive um documentário, um vídeo que você compartilhou comigo, né, antes da nossa entrevista aqui, sobre esse projeto, essa nova fase, né, projeto que você mencionou por último, a questão racial, que é comum aos dois países, né, aparece muito nas falas, né, como o evangelho possibilita uma convivência interracial. Ficou sobressalente assim para mim na fala nas falas do vídeo, né? Isso, porque no Mississippi é conhecido para ter o estado que tem muito racismo, tem uma história disso, mas dentro do presídio tem igrejas interraciais, tem igrejas com pastores negros e brancos e tudo. Então, eles
eles não têm uma narrativa muito acadêmica de falar sobre racismo ou tipo, a gente deve ter espaços para aquela turma, não espaços para isso, e não é uma coisa planejada para em cima, é uma coisa que eles falam para mim, até eu tentei, tipo, eu quis ver se eles usam esse tipo de linguagem que a gente usa lá fora. Eles não usam e rejeitam. Então, ele falou, eu sou cristão, Jesus mudou minha vida, então, lógico, eu preciso morar junto com meu... E esse é branco ou negro, o que é meu irmão em Cristo. E essa é mais importante. Então, em vez de... Tem essas conversas sobre racismo, eles moram juntos. E mostram como funciona. Então, para acho que é bem poderoso ver como isso pode acontecer dentro do presídio, porque lá as facções são ligadas à raça. Então, tem facção branco, latino, negro dentro do presídio. Mas dentro da igreja, eles estão juntos e moram juntos. Então, uma parte interessante. Que legal, que legal. Esse vídeo, né, o que eu mencionei, né, que descreve esse novo projeto aí no Presídio dos Estados Unidos, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. Vamos colocar também o link do documentário produzido nos presídios aqui do Rio de Janeiro, né, pelo professor Andrew Johnson. Então, quem tiver interesse, acessa lá, um material muito legal, né, que traz várias reflexões. Então, estamos finalizando o nosso bate-papo com o professor Andrew Johnson, da Metropolitan University, em Minnesota, nos Estados Unidos. Agradecemos aí vocês terem nos acompanhado nesse bate-papo. Foi muito legal, né? Bom, no próximo episódio nós traremos aqui mais uma pessoa convidada para falar sobre evangélicos e sociedade. Não percam, né? Antes de terminarmos, né, queremos lembrar a todos e todas que vocês podem seguir o Observatório Evangélicos e Sociedade nas redes sociais. Acompanhe a gente no Instagram e nos siga no Spotify, YouTube, para ficar por dentro de todos os novos episódios, além de conteúdos exclusivos, né? Procure por Observa Evangélicos e não deixe de nos seguir. Queremos também ouvir a sua opinião. Se você tem perguntas, sugestões de temas ou até mesmo convidados que gostaria de ver por aqui, mande sua mensagem para a gente. Sua participação é muito legal e vai enriquecer o nosso diálogo, tá? Estamos esperando você por lá. Até a próxima e obrigado.